nós temos aí 4 confirmações de mortes devido à leptospirose. Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre os perigos deste momento que nós estamos vivendo. É um momento muito triste da nossa história, trágico e que nos pegou despreparados. Ninguém esperava essa sensação de água, de esgoto por todos os lados, né? Essa água, ela está contaminada e a população precisa ver essa água como algo com o qual a gente não deve se relacionar, não deve entrar em contato com a água. É claro que teve gente que foi socorrida, que prestou socorro a exposição foi inevitável. Mas as pessoas que ainda não entraram em contato com a água, que não façam. Quando forem limpar suas casas, que se protejam, usem bota de borracha, luva de borracha, roupa longa, porque nessa água tem matéria orgânica, tem urina de ratos, fezes humanas, então uma água que pode passar doenças, entre elas a leptospirose. Bom, com relação a esses casos, nós temos outras confirmações. Além desses óbitos, esses 4 óbitos por leptospirose, nós temos confirmações de pessoas que também estão com a doença, sem contar que existem outros casos suspeitos no Rio Grande do Sul. É uma situação de alerta, né? Muito. A leptospirose, ela historicamente, ela aparece depois de enchentes. E especialmente quando a água baixa, a urina desse rato se concentra nessa água e fica no barro. Então não é só a água, é todo o barro, ele é potencialmente infectante e transmite doenças para as pessoas, né? Muito cuidado com quem já tem a pele machucada, tem uma ferida, tem a pele aberta por alguma lesão, ou quem toma essa água. Todas as pessoas estão sob risco de pegar a leptospirose. O período de incubação da doença é longo, então pode ser que a pessoa tenha sintomas, se vier a ter, como 2, 3 semanas ou 4 semanas depois do contato com a água, mas tem que ter muito cuidado as pessoas se começarem com febre alta e dores musculares, dores no corpo, dores nas panturrilhas, dor de cabeça, olhos vermelhos. A maior parte das vezes a doença vai ser muito branda, vai ser tipo uma gripe, vai embora, mas ela pode complicar e pode matar. As pessoas podem ter insuficiência de órgãos importantes, como o rim, podem sangrar. Então é uma doença que preocupa muito no contexto das enchentes. Bom, cabe destacar para quem está nos ouvindo que nós tivemos um nível muito alto das águas em algumas regiões, principalmente em Porto Alegre, Eldorado do Sul e outros municípios da região metropolitana. São Leopoldo, Canoas, enfim, são tantos os municípios afetados por esta enchente. E eu vou dar o exemplo aqui do mercado público de Porto Alegre, que em 1941, quando nós tivemos aquela enchente, foi colocada uma placa dentro do mercado público mostrando o nível da água, onde chegou o nível da água. E aquela placa ficou submersa, mostrando que nós ficamos com um nível de água muito alto. E aí essa água atingiu também as paredes. Então isso mostra a dificuldade que nós vamos ter agora. Eu dei o exemplo do mercado público, mas são tantos os outros pontos, né, afetados que aconteceu a mesma coisa. Ou seja, a dificuldade que teremos, agora a gente teve novamente o aumento do nível do Guaíba, prejudicando aquele trabalho de limpeza que havia iniciado nesta semana, mas é um trabalho bem complexo esse de higienização dessas áreas, né? Muita gente esteve envolvida agora essa semana, quando o tempo melhorou, limpando os seus estabelecimentos, suas casas, e voltou a chover e inundou de novo, né? Então a gente não está no momento ainda de poder dizer, olha, estamos agora seguros, limpem suas casas e está tudo resolvido. Não, o rio continua, o rio ou o lago, como preferirem, continua alto e colocando as pessoas sob risco, causando muito dano, e quando baixar, muito lugar vai mofar também, o que é outra preocupação, que as pessoas tenham alergias a esses fungos, ou então pessoas com as defesas baixas podem ter doenças que compliquem mais. Só queria falar um pouco de novo sobre leptospirose, que é importante que quem tiver sintomas não tarde a procurar ajuda médica, porque a leptospirose ela é fácil de tratar. Tem um monte de antibiótico que funciona para leptospirose, mas tem que começar a tratar, mesmo que não faça um diagnóstico pela suspeita clínica, porque o diagnóstico hoje está difícil de fazer em função da sobrecarga de número de amostras que chegam ao estado, para prevenir as formas mais graves da doença. Bom, existe algum medicamento que as pessoas possam tomar de maneira prévia? Porque existem pessoas que não vão escapar de ter que entrar naquele lodo, existem pessoas que não vão escapar de entrar nessas áreas contaminadas. Existe algum medicamento prévio? Não, eu vou tomar esse medicamento para evitar que tenhamos algum sintoma, que tenhamos o agravamento da doença. Existe alguma coisa nesse sentido? Existe, e nós como Sociedade Médica de Infectologia, tanto gaúcha como brasileira, fizemos uma nota técnica nesse sentido, para posicionar o que a sociedade entendia com base na revisão da literatura médica sobre esse assunto. Eu vou te resumir assim, os antibióticos, alguns antibióticos, eles parecem prevenir, diminuir a chance de leptospirose, diminuir. Agora, comparando os estudos, eles são estudos muito frágeis. Em geral, eles não foram feitos no contexto de enchentes, mas sim em soldados que iam lá em regiões de conflito no meio do esgoto e que lá tinha muita urina de rato. Eram estudos muito pequenos, estudos muito heterogêneos, muito difíceis de serem comparados. Então,
A despeito da fragilidade do argumento científico, a gente entendeu que sim, a evidência era sólida o suficiente para dizer tome antibiótico para prevenir leptospirose, mas não todo mundo. Aí vem uma outra interpretação. Tava muita gente usando antibiótico e pedindo para médico, olha, tu é médico, me dá uma receita de doxiciclina, porque eu entrei em contato com a água. O antibiótico é indicado para as pessoas que, em especial, eram socorristas, que ficaram muito tempo na água, que tinham, muitas vezes, pele machucada, foram mordidos por animais, voltaram para a água, ficaram horas na água, foram submersos na água, ingeriram, se afogaram na água. Então, entendidos com populações de maior risco. Para essas, a nota recomenda, tome antibiótico, é uma dose única só. Mas não é para todo mundo, pessoal, porque senão a gente vai criar uma ideia de que existe uma solução mágica para todos os problemas de infecções e que todo mundo tem que correr atrás desse antibiótico. O Estado tem estoque suficiente para as pessoas que têm indicação de antibiótico conforme a norma técnica. Agora dizem, pô, vai todo mundo limpar suas casas, então vamos dar antibiótico para todo mundo. Não, tem que dar bota para as pessoas, luva de borracha, tem que orientar as pessoas a não ficarem brincando na água, pisando na água de pé descalço ou de chinelo. Eu acho que isso tem muito mais valor do que o uso do antibiótico. Interessante, né? Boa sua fala aí para que as pessoas não estejam se automedicando. A gente sabe dos riscos para a saúde, né? Da automedicação, você tomar um medicamento. Muitas vezes existem pessoas que são alérgicas a determinadas substâncias presentes em alguns desses antibióticos. Então, o ideal mesmo é a prescrição médica, o ideal mesmo é conversar com o médico sobre tudo isso, né? Claro, quem teve uma exposição intensa e que não pôde evitar a água, e eu digo aqui de novo, especialmente os socorristas, esse sim, e por isso foi feita a nota técnica, para beneficiar essas pessoas da intervenção. Mas as atividades de socorro, em sua maioria, já terminaram. Eu acho que o grande risco agora é a limpeza das casas, e para isso, é mais importante colocar medidas de educação da população para que não entre em contato com essa água contaminada. A gente tem falado muito de leptospirose, mas não é a única doença associada às enchentes. Tem muitas doenças que podem passar pela pele, entrar pela boca. Esse material, como eu comentei, ele é contaminado com fezes humanas, então tem vírus, tem bactérias que podem entrar pela boca, então tem que ter muito cuidado para que a gente só faça uso de água potável.